Abre a sua Bíblia, você que trouxe a Bíblia, no livro de Atos, no capítulo 2, e versículo 42. Atos, capítulo 2 e versículo 42. Você acha importante a palavra de Deus? Sim ou não? Quem acha importante a palavra de Deus? É o que vai mudar a sua vida. É o que vai transformar a sua vida. Atos, capítulo 2, versículo 42. Todo mundo já achou já? Sim ou não? Levante a Bíblia o mais alto que você puder. Pai, em nome de Jesus, abençoe a nossa vida através desta palavra, através desta mensagem. Que nada venha do homem, mas tudo venha do Senhor, para nos dar vida e vida em abundância. Hoje e para todo sempre. O que crê, diga amém. Diga glória a Deus. Eu não me canso de falar, porque infelizmente existem pessoas que não atentam para isso. A hora da oração, a hora da palavra, são momentos, dos momentos mais especiais da reunião. Então, na hora da palavra, principalmente, que é a hora em que Deus vai falar com a gente, nós temos que parar tudo o que estamos fazendo, porque não tem mais nada mais importante a fazer do que ouvir Deus. Ou será que tem? Me dá um exemplo de alguma coisa que seja mais importante do que ouvir a Deus. Alguém pode me dar? Não vai, ninguém vai conseguir, porque não tem. Ouvir a Deus é a coisa mais importante da nossa vida. Mais importante. Aquele que não dá atenção ao que Deus fala, está perdendo muito na vida. Está atrasando a sua vida, porque não dá atenção ao que Deus fala. Vocês estão entendendo, sim ou não? E olha o que o nosso Deus, Ele fala aqui através desta palavra. O título dessa mensagem é: Como viviam os convertidos? Será que tem diferença dos convertidos do passado para os convertidos de hoje? Será que tem diferença? Acredito que tem, e muito. Falando ainda no sentido de valorizar o momento da palavra, você lembra de uma mensagem que a Bíblia fala que Jesus terminou um culto num lugar, entrou no barco com os discípulos e foi para um lugar deserto. Se retirou para um lugar deserto. O povo ouviu falar sobre isso, ouviu falar que Jesus estava indo para um lugar deserto e começou a espalhar por tudo que era aldeia e começaram a caminhar até onde Jesus estaria. E foram atrás. Chegaram até primeiro do que o Senhor Jesus. Quando Jesus chegou lá, se deparou com uma multidão naquele lugar
E ele ficou maravilhado, porque aquele povo que foi lá, foi para ouvir Jesus. Aquele povo tinha sede do Senhor Jesus. E eles não olharam para nenhum empecilho. Eles não olharam para a distância. Eles não olharam se tinha barco suficiente para todos. Eles não olharam para o tempo, se estaria chovendo, sol forte, se estaria frio. Eles queriam era Jesus. Eles queriam era ouvir Jesus. Eles queriam era vir Jesus. E eles não mediram esforços para se encontrar com Jesus. Então olhe o que aqueles convertidos do passado eram capazes de fazer para se encontrar com Jesus, para ouvir Jesus, para falar com Jesus, para buscar a Jesus. Olha o que eles faziam. A Bíblia está cheia de exemplos das atitudes daqueles convertidos do passado, que eles faziam de tudo, enfrentavam tudo para estar junto de Jesus. Vocês estão entendendo, sim ou não? Então existe sim uma diferença. Agora, quem que Deus ele quer? Como é que Deus ele quer que venhamos ser, que venhamos estar? Olha o que diz aqui a palavra do nosso Deus. Acompanhe o versículo 42 do capítulo 2 de Atos. Diz assim, ó: e perseveravam na doutrina do quê? Dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas o quê? Essa palavra perseverar é uma palavra que também diferenciava os convertidos do passado para os convertidos de hoje. Não vamos muito longe, não. Mas vocês já observaram que quando iniciamos uma campanha nova na igreja, o primeiro dia da campanha, como é que é? Exatamente. O primeiro dia é aquele alvoroço. O primeiro dia é aquela agonia na igreja. São armas do diabo. Não, eu estou falando sério. Vocês estão entendendo aí o que eu estou falando ou não? Sim. O primeiro dia é aquele alvoroço, o primeiro dia é aquela coisa. Antes do primeiro dia, olhe para mim, gente, por favor. Não dê atenção às armas de Satanás, não. Eu estou dizendo que ninguém é endemoniado. Estou dizendo isso? Não. Mas isso faz parte do estudo. O toque de celular dentro da igreja na hora do culto. Isso vai estar no estudo. Vocês vão entender melhor. Vocês vão entender tão melhor que vai ter gente que não vai nem trazer mais celular para a igreja. Vocês estão entendendo assim ou não? Então, ó, no primeiro culto de uma campanha, é aquele alvoroço, aquela coisa, aquela expectativa tal. E antes do primeiro dia? E antes do primeiro dia, não vejo a hora. Não vejo a hora de chegar esse dia, não vejo a hora de chegar essa campanha. Vocês estão entendendo, sim ou não? Aí vem o dia da campanha, o primeiro dia da campanha. Aquele povo, tal, gente que até nem vinha mais na igreja, vem, tal, aquelas coisas, né? Aí começa, aí o segundo dia, você já observa que já diminuiu. O terceiro dia para frente, já não dá nem a metade mais da igreja. É verdade ou não é? É verdade. Mas por quê? A pregação é ruim?
A palavra é ruim, o estudo é ruim, a campanha é ruim? Não. É porque muitos não perseveram nos dias de hoje. Existem muitos cristãos hoje que querem muito serem abençoados, mas não quer perseverar, mas não quer lutar. Vocês estão entendendo, sim ou não? Ela quer assim, vou fazer a minha oração agora, e ela já quer receber tudo o que ela deseja naquele momento. Você consegue entender isso? Ela não tem aquele espírito de perseverança. Não deu hoje, eu vou lutar amanhã e amanhã vai dar. Não deu na manhã, eu vou lutar no outro dia e no outro dia vai dar. Então, o povo, os convertidos do passado, eles tinham isso em comum, era natural. Era natural. Eles perseveravam, eles só paravam de fazer as suas campanhas quando recebiam tudo o que queriam receber. Vocês estão entendendo, sim ou não? Eles perseveravam. E nos dias de hoje, a maioria dos cristãos não entende ou não quer entender a palavra perseverança. Eu vou dizer uma coisa para vocês, que aquele que persevera vai alcançar coisa muito melhor do que o que ela estava buscando. Você já ouviu aquele ditado? Apressado. Todo mundo sabe? Apressado come cru. É aquele que não persevera. É aquele que quer tudo para ontem. É aquele que... cuidado para não confundir isso com fé. Cuidado. Quer tudo para ontem, quer tudo para agora e tem que ser, porque se for para amanhã eu já não venho mais. Porque se for para depois eu não vou mais lutar. Vocês estão entendendo, sim ou não? Então, os cristãos do passado, eles tinham isso em comum. Eles perseveravam, gente. E era perseverança. Viu? Você lembra do povo de Israel? Quando foi tirado do Egito para ir para a Terra Santa, eles levaram 40 dias para chegar na Terra Santa. Amém? Não foi 40 dias? 40 meses? 4 anos? Ah, foi 40 anos? Não é perseverança, não? Vocês estão entendendo, sim ou não? Teve gente que chegou ou não? Chegou. Mas teve muita gente que chegou. Vocês estão entendendo, sim ou não? Os que não perseveravam, os que não olharam para frente, os que não olharam para Deus, foram ficando para trás. Mas me diga, ainda assim chegaram muitas pessoas. Se fosse uma campanha nos dias de hoje, de 40 anos, quantos você acha que ia chegar? Nenhum. Vocês estão entendendo, sim ou não? Não. Está dando para entender ou não? É difícil você ver hoje pessoas se mantendo firmes na presença de Deus, no caminho de Deus, na igreja, buscando a Deus. Tem pessoas que hoje só passam uma temporada na presença de Deus, na igreja do Senhor Jesus. Vocês estão entendendo, sim ou não? Então veja se não há uma diferença. E não é esse tipo de pessoas, não é esse tipo de atitude, de pensamento que Deus quer para os seus filhos. Ele quer que os seus filhos sejam como aqueles convertidos ali do passado. Amém, gente? Aí diz aqui, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, esse perseveravam na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos, amém? E na comunhão, eles viviam em comunhão um com o outro, no partir do pão e nas o quê? Tinha união, gente.
tinha comunhão um com o outro. Vocês estão entendendo, sim ou não? É claro que acontecia um negocinho ou outro ali entre eles, tal, mas logo eles tiravam aquilo do coração e voltavam àquela comunhão um com o outro. Amém, gente? Aí diz aqui, no próximo versículo, acompanhe. Em cada alma havia o quê? Temor, respeito. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Muitos milagres aconteciam. Muitos sinais de que Deus estava ali com aquele povo acontecia. Vocês estão entendendo, sim ou não? Foram feitos muitos sinais, muitos prodígios, muitos milagres. Deus usando os apóstolos, Deus usando aqueles que faziam a obra de Deus para abençoar a vida das pessoas. Então observe que quanto mais eles tinham comunhão um com o outro, comunhão com Deus, quanto mais eles temiam a Deus, quanto mais eles respeitavam a Deus, quanto mais eles oravam, quanto mais eles buscavam, quanto mais eles perseveravam, mais milagres aconteciam na vida deles. Mais vitórias aconteciam na vida deles. Amém, gente? Aí diz mais aqui no versículo qual agora? Aí diz assim, todos os que creram estavam o quê, gente? Estavam o quê? Juntos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam, olha isso aí, as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha o quê? Necessidade. Alguém entendeu isso aí? Olha como é que eles eram. Olha como eles agiam. Aqueles que tinham muito, ou muitos bens e muitas propriedades, e via alguns que não tinham praticamente nada, que estava precisando de ajuda, eles vendiam e pegavam o dinheiro e ajudavam aqueles que não tinham, aqueles que estavam necessitando, aqueles que estavam precisando de ajuda. Raramente se vê isso nos dias de hoje. Raramente se vê isso nos dias de hoje. Aquele que tem uma condição melhor, ajudar o que não tem uma condição melhor. Vocês estão entendendo, sim ou não? Pelo contrário, fica até criticando o que não tem uma condição melhor. Fica até criticando aquele que está necessitado de ajuda. Fulano está assim porque está em pecado, porque está isso e aquilo outro, tal, não sei o quê, aquela coisa toda. Quando a pessoa ela age dessa maneira, ela tem esse tipo de pensamento, é porque ela é uma pessoa que não gosta de dar. É uma pessoa que não gosta de ajudar. É uma pessoa que tem condições, mas ela não ajuda. Mas ela não estende a mão. Já observaram que tem outros que não tem nada e gostaria tanto de ajudar o outro? É ou não é verdade? Então, os cristãos convertidos do passado, eles tinham isso, esse amor. Era um pelo outro, gente. Eu fico observando nos dias de hoje, até em famílias. Até no meio de famílias. Tem familiares que têm muita condição financeira, mas não ajuda aqueles que não têm condição financeira. É verdade isso aí ou não é? Não ajuda. Quanto mais dentro da igreja. Se com familiares é assim que acontece, é assim que está, quanto mais dentro da igreja. Quanto mais dentro da casa do Senhor. São muitos, são muitos. Tem pessoas que nem falam uma com a outra. É verdade ou não é? Então a Bíblia diz aqui,
que eles vendiam propriedades, eles vendiam bens que eles tinham para ajudar os que não tinham nada, os que estavam necessitados. Então esses eram os convertidos do passado. Aí diz ali, no versículo 46, escuta essa parte aí, diariamente perseveravam unânimes no templo. Templo é o que mesmo? Hein, gente? Então, diariamente quer dizer o quê? Diariamente é o quê? Perseveravam. Unânimes quer dizer o quê? Todos. Então vamos lá. Era como se fosse assim, o exemplo. Todos nós que estamos aqui, todos os dias, estamos na igreja, juntos, clamando, adorando, buscando a Deus. Olha só, hoje você faz uma campanha, e se essa campanha é 2, 3, 4 dias a mais, na semana, já tem gente que fica, eu não consigo, não dá, não sei o quê, papá. Ela, não é que ela não consegue, é que ela não tem prazer para isso. Está dando para entender ou não? Vem 2, 3 dias na semana na igreja, mas acha que está vindo muito. Acha que está fazendo muito. Ela não tem aquele prazer, aquela coisa de estar na igreja. Os convertidos do passado tinham esse prazer. Todos os dias. Eles estavam aonde? E era o grupo inteiro. Era o grupo inteiro. E todos os dias eles estavam buscando a Deus. E todos os dias eles estavam adorando a Deus. E todos os dias eles estavam invocando a Deus. Vocês estão entendendo? Se o pastor hoje chegar e dizer, olha, vamos fazer uma campanha de 7 dias consecutivos. Misericórdia. Você acha que vem todo mundo 7 dias? Alguns podem vir, mas a maioria não vem. Aí começa, não é porque é longe, não é porque é a hora, não é porque é o trânsito, não é porque é muito sacrificante. Você acha que aquele povo ali olhava para isso? Olhava, gente? Não, pode ser sincero, olhava para isso? Não olhava, gente. Não olhava. Quando tratava-se de buscar a Deus, era a coisa mais importante para eles. Quando tratava-se de estar na casa do Senhor, era a coisa mais importante. Ainda dentro do versículo anterior, que eles vendiam os bens, as propriedades, para ajudar aqueles que necessitavam. Você imagina como é que eram esses templos? Você imagina como é que eram essas igrejas? Eles mesmos arrumavam a igreja. Eles mesmos cuidavam da igreja. Eles mesmos se colocavam à disposição para ajudar a igreja. Eu não sei, acho que não, mas se tivesse aluguel, um dizia, eu que vou pagar o aluguel. Vocês estão entendendo sim ou não? Um dizia, não, quem vai pagar essa conta aqui sou eu. O outro diz, não, quem vai fazer isso aqui sou eu. Era assim que eles faziam com a obra de Deus no passado. Vocês estão entendendo sim ou não? Então observe, gente, que tem uma diferença enorme. Enorme. Deus, Ele quer muito abençoar a vida de todos nós, mas Ele quer que nós venhamos seguir exemplos como esse aqui, desses convertidos do passado. É o que Deus espera de mim, é o que Deus espera da senhora, é o que Deus espera do Senhor. A gente sempre ter prazer em buscar a Deus, em estar na igreja, em falar de Deus, em ter uma comunhão maior com Deus. É o versículo que é esse aí? Diariamente? Diariamente
perseveravam, unânimes, no templo, partiam pão de casa em casa. Olha outra coisa aí, ó. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de... Esse partir o pão de casa em casa, a gente pode observar de duas formas. Uma, literalmente falando, levando ajuda, alimento para pessoas de casa em casa que estavam necessitadas. Amém? E a outra, tratando-se do evangelho, da pregação da palavra, evangelização. De casa em casa, levavam ali a palavra. De casa em casa, partiam pão. De casa em casa, levavam as escrituras sagradas para outras pessoas. O que a gente chama de evangelização. Diga glória a Deus. Hoje, os cristãos de hoje, muitos deles, no local de trabalho, ninguém sabe que ele é cristão. Ninguém sabe que ele é evangélico. Porque ele não fala uma palavra do Senhor Jesus para os outros que estão ali no local de trabalho. Aonde ela mora, aonde ele mora, no bairro, ninguém sabe que ele é cristão. Ninguém. Porque nunca evangelizou ninguém. Porque nunca falou de Deus para ninguém. Porque nunca convidou ninguém para vir buscar a Deus na igreja. Você consegue entender isso? Você consegue entender como é que a gente está muito diferente dos cristãos do passado? E isso aí, gente, faz com que a gente venha ficar cada vez mais distante de Deus. E como é que vai haver um fortalecimento maior na nossa vida? Se estamos distantes, se não nos aproximamos mais de Deus. Se aproximar mais de Deus é a gente viver isso aí. Ó. Vocês estão entendendo isso ou não? A mensagem hoje não é aquela mensagem que muitos gostam, que tem gente que só gosta daquela mensagem de que Deus vai fazer, de que Deus vai derrubar e vai te levantar. Blá, blá, blá. Mensagem como essa não é todo mundo que gosta. Mensagem como essa já tem gente querendo ir embora para casa. Vocês estão entendendo sim ou não? Porque muitos nos dias de hoje só querem ouvir aquela: olha, Deus vai derrubar o teu gigante, glória a Deus. Olha, Deus vai derrubar essa muralha aí. Olha, Deus vai te dar essa vitória. Deus vai te curar. Deus vai fazer isso e aquilo outro na tua vida, tal. Tem gente que só gosta desse tipo de pregação. É verdade ou não é? Quando a pregação é para a gente se espelhar nos homens e mulheres de Deus da Bíblia, tem gente que acha a reunião chata. Fica doido para querer ir embora para casa. Mas é assim. Muitos agem dessa maneira. Olha o que está escrito ali, ó, no outro versículo. Aí diz, ó, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, vírgula, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo o quê? Salvos. O que quer dizer acrescentava o Senhor dia a dia? Eles tinham mais tempo de vida. Eles viviam mais. Vocês estão entendendo? E isso aí é verdade. Observar, ali teve vários que viveram mais de 100 anos. Sim ou não? Muitos se viviam mais. Porque quanto mais se fazia a vontade de Deus, quanto mais se temia Deus, quanto mais andava no caminho de Deus, mais Deus conservava e abençoava a vida daquela pessoa. Essa mensagem que Deus mandou entregar a todos vocês nessa noite é para você entender o que Deus espera de você para com Ele. É para você entender o que Deus quer de você. Ele quer que realmente você venha se entregar de corpo e alma para Ele. Ele quer que realmente você
o coloque em primeiro lugar. Domingo eu tenho que vir na igreja. Glória a Deus, maravilha. Vou preparar minha roupa no sábado, vou preparar minhas coisas logo no sábado, meus acessórios no sábado, para quando chegar no domingo de manhã, acordar, tomar aquele banho, se quiser tomar banho, aí vai, já pega tudo ali que está separado, já veste, já se arruma, vou para a casa do Senhor louvar. Tem gente que reclama porque é muito cedo. Tem gente que reclama porque é muito cedo. Você está entendendo, sim ou não? E não é assim, gente. Você não está fazendo um favor para Deus. Eu estou fazendo um favor, hoje eu vou lá na igreja. Fazendo um favor para Deus. Hoje eu vou na igreja buscar Ele. Você não está fazendo favor não, meu irmão. Isso é obrigação de cada um de nós. Vocês entenderam, sim ou não? Então é importante que você venha se enquadrar naquilo que Deus espera de você. Diga glória a Deus. Você entendeu alguma coisa? Quem entendeu?